Olá, pessoal, boa tarde. Você deve estar assistindo esse programa aqui pela primeira vez, aqui depois de 14 episódios, gravado. Eu gosto muito da pilhazinha do ao vivo, mas a gente teve um probleminha técnico aqui com relação ao provedor de internet, e a gente gravou, mas a gente vai entregar sempre o melhor para você. A nossa equipe técnica aqui, ela é bem apurada com relação a isso e nos orientou a gente fazer dessa forma dessa vez. Quero que você tenha uma semana grandemente abençoada por Deus, uma segunda-feira que já está terminando, mas ainda não terminou, que você tenha aí um restante do dia e da manhã, aliás, da manhã não, do dia e da noite, né, grandemente abençoado. E antes de tudo, eu não posso deixar de falar para você que nesse... Pessoal, produção, não tem o nosso QR Code, que eu acho que a gente esqueceu, né? De colocar aqui, acho que dá tempo de a gente fazer isso agora? É gravado, mas é ao vivo, tá? Pronto, esse QR Codezinho aqui, você captura ele e você vai ter, com certeza, aí uma grande surpresa daquilo do que a gente tem apresentado para você, empresário, você, empreendedor, para você se capacitar e melhorar o seu desempenho e os seus negócios. Tá joia? Antes de tudo, não posso deixar de agradecer o meu convidado, Daniel Oliveira. Daniel Oliveira é CEO da Síndico SLZ e ele vai contar um pouquinho da história dele, mas principalmente desse mercado hoje, que eu fiquei impressionado, tá? Fiquei impressionado porque é um mercado que a gente achava que é meramente aquilo que a gente até visualiza ou então até a gente vivencia como um condômino ou alguém que mora em algum condomínio. Daniel, a tarde é sua, o dia é seu, aqui o lugar aqui é seu. Seja bem-vindo ao nosso podcast Arena de Resultados. Muito obrigado, Haroldo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, quero agradecer você, quero agradecer ao Arena de Resultados por dar voz ao empreendedor local que precisa de um espaço dedicado como esse. Pois é, Daniel, aqui a nossa proposta é exatamente dar voz exatamente a vocês que estão no mundo real dos negócios, né? Tem empresas hoje que elas já são tocadas, já são gerenciadas dentro de uma estrutura muito mais bem, né, estruturada, com uma liderança mais madura e tudo mais e tal, seus processos mais definidos. Mas o empreendedor, na verdade, os 98% das empresas que existem no Brasil, é aquele cara que está no fronte de batalha, né? E você é um deles, né? Que está ali também no fronte de batalha, já está começando a sair um pouquinho de cena para poder ficar um pouco mais estratégico do negócio. Mas, primeiramente, me conta um pouquinho da tua história. Quem é o Daniel Oliveira? Haroldo, eu sou casado, tenho 40 anos e eu venho do segmento de segurança privada, né? Eu trabalhei 10 anos de forma ininterrupta nesse segmento. Trabalhei nas duas maiores empresas do estado, na ocasião. Eu trabalhei na Norcegel, Vigilância e Transporte de Valores, e trabalhei na Cefor Segurança Privada, ambas do segmento de prestação de serviços de vigilância patrimonial, por segurança armado, né? Com o transporte de valores, tesouraria bancária, sistema de alarme, câmeras e a parte de locação de mão de obra, né? De forma bem específica, o segmento de limpeza profissional, portarias, serviços de manutenção, jardinagem, piscina. Então eu venho desse segmento que é como se fosse a minha formação profissional. Legal isso. É legal porque você até se colocou, não sei se eu vou antecipar aqui o meu bate-papo contigo, mas é como tu fala, Haroldo, aquilo ali me engrandeceu tanto, me enriqueceu tanto, que mesmo se eu tivesse pagado para trabalhar, tinha valido a pena. Me conta um pouquinho dessa história. Perfeito. Haroldo, nos últimos anos antes de empreender, eu trabalhei 5 anos na empresa Cefor. E foi uma empresa que eu fui muito bem acolhido pela diretoria, pelos meus amigos ali da mesma função. Eu entrei no departamento comercial, entrei para vender os serviços, né, do mix da empresa. Mas, cara, o acolhimento lá foi muito grande. Eles tinham a preocupação de te forjar ali com todas as características, né, da empresa. Tu precisava entender exatamente qual era a missão da empresa. Então,
Era uma empresa que tinha uma certificação ISO 9001 na ocasião, que era uma certificação que estava muito em alta. Até hoje ela Sim, tem sim. a sua relevância. Então, eu aprendi com uma empresa grande, né? Com processos estabelecidos, com uma cultura forte. E a empresa sabia exatamente onde ela queria chegar. Então, essas características, né, vieram formando ali a minha base empreendedora até eu despertar para eu começar a empreender no meu próprio negócio, porque eu já empreendia no negócio deles. Eu Sim, trabalhava como se fosse meu, porque o resultado era meu. O resultado era compartilhado, melhor sim, dizendo. sim. Uma parte para a empresa e uma parte para mim. Porque quem é do departamento comercial precisa entender que a gente precisa estar na mesma sintonia. Vai ser bom Sim. para a empresa e vai ser bom para mim. E foi uma empresa, cara, que eu adorei trabalhar, tenho saudades. E, como eu te falei, se eu pudesse pagar para trabalhar lá, ainda assim eu teria eu teria sido bem sucedido, né? Porque a experiência que eu adquiri naquela empresa foi uma experiência que me trouxe hoje para esse novo patamar. Tá, hoje, o que que tu traz hoje, antes de tu falar do restante da tua carreira e tudo mais, o que que tu traz hoje dessas experiências para você como empresário hoje? Haroldo, eu diria que essas experiências que eu adquiri, elas foram experiências preliminares, como eu te falei, né? A gente antecedeu ali a parte de eu empreender no meu CNPJ, procurei empreender no CNPJ na qual eu era empregado, né, via CLT. E a experiência que eu mais posso identificar como positiva era a forma que a empresa se apresentava, né? Ela se apresentava de uma forma muito robusta, ela tinha excelência numa prestação de serviço e ela sabia onde ela queria chegar. Então, essas características eu acredito que foram essenciais para mim chegar nesse patamar que eu estou hoje. Mas tu tiveste uma experiência antes de tu, aliás, depois que você saiu da Cefor, tu tiveste uma experiência antes de ter a Síndico SLZ, né? Perfeito, perfeito, Que fase foi essa? Que momento foi esse? O que é que vocês tinham como proposta de negócio? perfeito. Eu pedi o desligamento da empresa em 2011, no finalzinho ali, já próximo do Natal, no começo do mês, porque eu atendia um cliente muito grande aqui em São Luís, né? E a gente tinha um faturamento muito expressivo, na qual a gente vendia todo o mix da empresa. E o gestor daquele contrato, ele enxergou esse potencial em mim. Ele falou, Daniel, eu também estou aqui trabalhando empregado, tu está empregado aí, o que que tu acha da gente abrir um negócio? Então, ele me deu a mão, né, para me sair da condição de empregado Te para provocou, empregador. te deu Ele estímulo, me provocou e me vendeu um a negócio, ideia. né? E eu acabei comprando ali fielmente aquela ideia. E a gente começou com a primeira empresa, a Fit Serviços, né? A Fit Serviços era uma empresa de cunho exclusivo de locação de mão de obra, né? Serviço de portaria, limpeza. E a gente tinha clientes corporativos, né? Como a Cirela, Mota Machado, Sacavalcante e o Grupo Citilá, Maranhão, Pará, Manaus e Piauí, né? A gente seguiu aí até o final de 2014, mas a gente começou a perceber que cada um tinha uma perspectiva, né? Então a gente encerrou de uma maneira muito muito sensata, com ordem e decência, né? Acho que tão Sim. importante quando começar alguma coisa é saber como terminar ela. E daí nasceu o Síndico SLZ, né? Eu encontrei a oportunidade de enxergar os condomínios como uma ótima opção de mercado para quem estava buscando um novo cenário. Eu não queria mais trabalhar com mão de obra, porque a mão de obra é muito cara no nosso país, né? A carga tributária, os encargos sociais, eles são altíssimos e tudo isso tem reflexo no preço final, né? Então, como bom departamento comercial que eu sempre fui, sempre um construtor, né, de preço, eu falei, não,
eu acho que para esse mercado aqui eu vou ter uma dedicação exclusiva a administrar o condomínio e a administrar a mão de obra, e não me tornar somente um locador de mão de obra, né? Eu acho que faz toda a diferença essa perspectiva. Porque basicamente a gente, do pouquinho do que a gente tem conversado até ao longo desses dias e tudo, até porque a gente faz um projeto juntos, são pessoas, né? Pessoas e processos e patrimônio, né? A experiência do patrimônio, de preservação, conservação, né, até mesmo de valorização do patrimônio, você teve na Cefor, na Sergel, e da gestão de gente você teve na tua empresa, que foi a FIT. Como é que tu conseguiu adaptar isso para o teu negócio e você ser a referência que você é hoje? Então, Haroldo, foi com base realmente na experiência que eu tive, né, nessas empresas que eu passei. E eu consegui moldar toda essa dinâmica. Em vez de eu ser um locador de mão de obra, eu me tornei um administrador de mão de obra. Eu cuido dela como se fosse minha, operacionalmente, mas a responsabilidade financeira pelos pagamentos finais é do cliente, né? Então, a gente consegue ter uma total imparcialidade, né? Porque hoje a maioria das empresas, elas, além de administrar o condomínio, ela fornece todo o mix de mão de obra agregado a ele. Por exemplo, ela fornece o serviço de portaria, o serviço de limpeza, o serviço de piscina, o serviço de jardinagem e o serviço de manutenção. Só que essa cadeia, ela está muito parcial, porque tu perde o sentido da supervisão. Como é que tu vai supervisionar o teu próprio negócio em todas essas esferas? Como é que o cliente final ele vai ter a percepção de como isso está sendo medido, né? Porque eu entendo que tu não vai querer ficar apontando todos os teus erros operacionais para o síndico, que é o teu líder naquela Sim, ocasião. que é quem te contratou. Quem te contratou. Então, eu preferi fugir desse convencional. Eu administro o condomínio, administro a mão de obra. Treino a mão de obra porque eu tenho um treinamento específico voltado para portaria profissional em condomínios e tenho um treinamento de limpeza profissional em condomínios. Então, eu vou fazer ali uma avaliação técnica. Quem serve e quem não serve. E aí, vou passar esses relatórios para o síndico da forma mais imparcial e mais justa possível. E eu não fico precisando ficar escondendo de como é que é a prestação de A, de B ou de C, né? Então eu dou um resultado para ele, olha, esse colaborador aqui, ele já foi treinado, ele já foi qualificado, ele não consegue se adequar à cultura da empresa e nem à expectativa do condomínio. E o síndico toma a decisão. Ele decide se ele mantém, ele decide se ele retira. Fica essa avaliação dele. Isso é legal porque assim, você começa a ver que o teu foco é gerenciamento, é administração, né? Tanto de gente, de processos e de recursos e da própria infraestrutura. Qual é a grande vantagem hoje de um... Eu já fui morador de condomínios e o máximo que eu já me aproximei de uma administradora de condomínios foi de ver, às vezes, alguma ação ou outra, ou nas assembleias e tudo mais. Eu hoje estou vendo isso mais de perto. Qual é a grande vantagem hoje de um condomínio residencial ou comercial, ou de uma unidade comercial ou de uma unidade residencial, contratar uma empresa especializada nisso? O primeiro passo é a experiência, né? A experiência de uma empresa, ela faz total diferença no dia a dia da dinâmica condominial. O condomínio, ele é um organismo vivo, né? A gente tem uma previsibilidade do comportamento dele, tanto social quanto do comportamento financeiro. Mas existem muitos fatos supervenientes que fazem com que essa dinâmica ela se movimente muito, né? Então, existe dois cenários. Existe o síndico morador e existe a administradora de condomínio. O síndico, ele é uma figura que está prevista em lei. Ele é o representante legal do condomínio. Ele tem um poder de ultrapassar os muros do condomínio. Aí ele vai entrar na esfera municipal, estadual, federal, no juizado e nos bancos. A administradora,
ela é o back office do síndico. Ela tem um papel de prestar essa consultoria e elaborar a prestação de contas, porque como o síndico ele é morador, ele não tem essa experiência. Então, a administradora, ela é uma empresa parceira, na qual ela vai emitir os boletos, a segunda via, vai sinalizar quais são as manutenções que precisam ser realizadas naquela edificação, como recarga de extintores, todo o processo de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, os sistemas de SPDA, todos os sistemas que colaboram para o bom funcionamento do condomínio. E, por fim, ela faz o fechamento da prestação de conta para que seja disponibilizado para todos os condôminos mensalmente. Existe uma lei que rege tudo isso? Sim, existe. O Brasil é o país que ele está muito bem organizado nesse aspecto, né? A primeira lei de condomínio, ela é de 1964. Ela é conhecida como a Lei do Condomínio, a Lei 4.591, de 1964. E ela rege o quê? Não só os processos e a infraestrutura, mas também a gestão de gente? Ou somente aquilo que eu tenho que prestar conta ao ambiente municipal, estadual e federal, dentro das legislações? A lei, ela é um roteiro, tá? Que precisa ser seguido fielmente. Ela vai falar sobre a constituição do condomínio, a forma que ele foi idealizado e ele foi construído. E essa lei ela já sofreu algumas alterações, né? E ela foi atualizada pela Lei 10.406 de 2002, né? Do Código Civil, dos artigos 1331 a 1358. E esses artigos, eles são artigos bem objetivos que eles fazem com que você se roteirize, né, dentro do condomínio. Um artigo, por exemplo, 1331, ele vai falar da Constituição. O artigo 1335, ele vai falar dos direitos. O 36 vai falar dos deveres. O 37 vai falar do condômino antissocial, né? O artigo 1346 vai falar do seguro. O artigo 1347 vai falar que o síndico ele pode ser estranho ou não ao condomínio. O artigo 1348, ele fala das obrigações do síndico. Então, a gente tem um roteiro. A gente não precisa inventar nada, a gente só está aqui para girar a roda. Então quer dizer que mesmo eu tendo um síndico morador, eu posso contratar uma administradora especializada nisso. Perfeito. Tá. Hoje, como é que está esse mercado hoje? Como é que tu enxerga esse mercado hoje dentro do Maranhão e Brasil? O mercado de condomínios, ele é um mercado que a gente não consegue enxergar o fim. Porque diferentemente de uma empresa, que ela pode falir, a probabilidade de que isso aconteça no condomínio é muito menor, né? A gente já está com alguns casos aí, né, de dissolução de condomínios, mas ainda são casos muito pequenos, muito isolados, porque os moradores eles não estão tendo a devida atenção em garantir o que a lei determina, assim como os processos de manutenção. O condomínio é igual ao corpo humano, ele precisa ser manutendido, porque senão uma hora ele vai colapsar. Entendi. Tá, então me explica um pouquinho mais a respeito assim. Você disse que nós somos referência mundial com relação a essa gestão, né? As leis. Com relação às leis que já estão muito bem regulamentadas e tudo mais, né? Dentro do teu ambiente de negócios hoje, aonde é que eu posso ampliar mais? É somente dentro do ambiente residencial ou existem algumas outras oportunidades que a gente pode também contratar esse especialista e ele gerenciar o recurso ou o meu patrimônio? Perfeito. Hoje, o cenário ele está se desenhando para a substituição gradativa do síndico morador, com a presença do síndico profissional, né? O síndico profissional é uma figura relativamente nova, né? Mas que vem ganhando espaço, porque o síndico profissional ele é uma figura que precisa conhecer a legislação. Ele precisa saber o que é uma convenção, ele precisa saber o que é um regulamento interno, ele precisa entender um pouco de administração, de engenharia, de direito, de operação de pessoas,
para poder gerir esse organismo vivo, conforme eu te falei. Então, a gente tem que acabar com aquele estereótipo que o condomínio ele precisa ser gerido por alguém já mais idoso, que tem disponibilidade de tempo e que está ali querendo dar o seu melhor. Ele até quer dar o seu melhor, mas ele vai dar aquele melhor de forma muito limitada, porque hoje as obrigações elas estão muito aquém, né, daquela pessoa que está só com aquela boa fé, né, está se disponibilizando em fazer o gerenciamento desse condomínio. Conforme eu te falei, o síndico ele tem atribuições muito árduas e ele é responsável civil e criminal pelo condomínio. Então ele precisa estar preparado para gerir e para se relacionar com aquela comunidade. É legal isso, porque assim, você começa a entender de que ele não faz aquilo daquilo que ele acha que convém fazer. Como tu falaste, ele tem uma diretriz, ele tem um norte que são as leis. Mas hoje o que mais te demanda tempo é a parte operacional ou a parte mais burocrática e estratégica dentro do teu ambiente de negócios? O operacional, ele sempre é uma parte muito árdua de qualquer negócio. Porque se ele não estiver bem consolidado, se as pessoas não tiverem a percepção que elas precisam fazer uma entrega para outras pessoas, os moradores sempre acham que a empresa não está fazendo aquilo que deveria ser feito. Então, além de um trabalho de back-office, tem que ter um trabalho de uma boa publicidade daquilo que você faz no dia a dia. Sim. Porque senão a percepção ela fica muito pequena, né, daquela comunidade. A gente precisa cumprir fielmente o que fala a lei e precisa também cumprir fielmente a previsão orçamentária, que muitas pessoas elas acreditam que a administradora ou o síndico eles estão lá só para aumentar o condomínio deles. E não é, Haroldo. A gente está lá para trazer um nível de conforto para aquelas pessoas. Mas conforto tem custo. Tem custo, né? Tem investimento. Então, eles precisam entender que o nível de conforto deles tem um preço. Como é que estabelece um preço de um condomínio? É rateio de despesa. Nada mais do que dessa forma. Então, se um não paga, sofre, o corpo sofre. O corpo sofre. O corpo sofre. Mas a gente consegue fazer uma previsibilidade da inadimplência dentro daquele rateio. Mas aí começa um outro problema. Não vou pagar porque não pagou. É injusto. A gente sabe que é injusto. Mas a matemática é uma ciência exata. Aquele que não pagou na data correta, lá na frente ele vai pagar com juros, multa, correção monetária e os honorários advocatícios. Ele vai pagar. Mas ele vai pagar no tempo dele sobre essa penalidade. Entendi. O que diferencia você administrar hoje, com todo respeito, né? É o seu lar, é sua moradia, mas um Minha Casa Minha Vida e um condomínio de alto padrão. Quais são as exigências desses mercados? A gente hoje atua, a Síndico CLZ, ela atua hoje nesses dois ambientes. Como é que você tem equipes separadas e definidas para isso? Como é que está aqui? Hoje a gente está mais ou menos 50-50, metade, tá bom? A gente não tem nenhum tipo de separação de equipes. O alto padrão, a excelência que a gente quer entregar no alto padrão, a gente vai entregar no Minha Casa Minha Vida. Porque isso é a missão da empresa, isso faz parte da visão da empresa. A gente quer ser referência no estado do Maranhão, mas pela nossa excelência. Então, o cliente que deseja ter o nosso serviço, então, por tabela, ele vai ter a nossa excelência. Ou seja, o cliente ele não é o tamanho dele ou aonde ele está que você não vai deixar de entregar um alto padrão de serviço para ele. Cara, isso é muito bacana, porque assim, as pessoas às vezes acham que uma administradora de condomínio ela só tem a oportunidade de ser ativa, né,
dentro de um condomínio onde tem valores de condomínios maiores, ou seja, onde tem grana. E o Minha Casa Minha Vida, você tem hoje exemplos que você pode fazer um excelente nível de gestão dentro da realidade de cada um, né? Você terceirizando ou não o pessoal, você gerenciando ou não a administração. O que mais chama atenção para esses dois públicos, para esses dois mercados? Haroldo, o que difere de fato é o poder aquisitivo. E o nível de exigência de cada um, será? Rapaz, Haroldo, o nível de exigência é o mesmo. É o mesmo, né? Todo mundo quer ter o melhor. E é justo. Pô, perfeito, cara. Massa isso. O nível de exigência é o mesmo. Agora, a gente precisa também deixar claro que o poder aquisitivo é diferente. Então, enquanto o condomínio de alto padrão ele tem uma resistência menor para o aumento da sua cota condominial, que é natural, todo mundo quer ter ali uma média ponderada. O Minha Casa Minha Vida realmente ele tem maior dificuldade, porque a maioria das pessoas são seletistas, né? Então, realmente dificulta. Mas é preciso também lembrar que tem que ter um esforço, porque senão o patrimônio ele não vai ser manutendido da forma correta. E aí, quando o patrimônio ele não é bem manutendido, quando não existe uma boa transparência, a comunicação trava. Entendi. Então a gente tem que ter esse critério de ter uma boa transparência para poder estar gerindo esses negócios, porque senão os conflitos eles se afloram de uma forma muito enérgica, né? Até porque são vários interesses ali em jogo, né? Muitos interesses. E como é que a gente administra isso? Conversando. Os condôminos eles precisam ter confiança na empresa que está fazendo a gestão. E essa confiança, ela precisa pelo menos de 2 pilares. Ela precisa de muita transparência e muita comunicação. Perfeito. São os pilares E indispensáveis. que transparência e comunicação não custa nada, só basta fazer, né? Só basta fazer. Fazer de forma transparente e comunicar aquilo que está sendo feito. Parece óbvio, mas não é. Então, o que é não óbvio? Porque é uma dor. É a dor do mercado. A gente vai trocar a empresa porque essa empresa não é transparente. Mas e aí, tem um segundo problema. A maioria dos condomínios tem um síndico morador. E o síndico morador, normalmente, ele tem um lado. Tem um lado A e tem um lado B, né? E eu costumo dizer, Haroldo, que casa dividida não prospera. O síndico, ele não tem que ter lado. Ele tem que ser imparcial. Então, no momento que ele começa a olhar só para o grupo dele, ele vai atender as demandas daquele grupo, mas não da comunidade. E ele está lá não para fazer o que ele quer, ele está lá para fazer o que a comunidade anseia. Entendi. Dentro de toda a experiência que hoje tu já tiveste alguma desistência dos teus clientes ou como é que é? Ou seja, como é que se faz um distrato de um ex-síndico morador para poder você contratar um síndico profissional que é uma administradora de condomínios? O distrato, ele acontece de 2 formas. Uma pelo tempo, que o síndico não pode exercer a função por prazo superior a 2 anos, é o que fala a lei, mas algumas convenções falam que é 1 ano. Então, a convenção ela prevalece. Ou é 1 ano, ou são 2 anos. No máximo 2. No máximo 2. Mas esse período, esse mandato, ele pode renovar-se infinitas vezes. Tá? Um síndico pode ser síndico 10 vezes. Se ele for 10 vezes, ele está síndico há 20 anos. Tá? Ou, se ele for destituído pelos condôminos. A lei também prevê essa destituição. O síndico que não administrar o condomínio de forma conveniente, ele está sujeito à destituição. Isso vale tanto para o síndico morador como para o síndico profissional que a tua empresa hoje oferta esse serviço. Exatamente. O regramento é o mesmo, Haroldo. Não muda absolutamente nada o rito. O que muda é a experiência, o comprometimento, né? A visão do negócio. Os acessos, né, aos terceiros, aos parceiros. Total. É o network.
Hoje, A garantia de nível de entrega de serviço. a gente tem dedicação exclusiva para condomínios. Então, o nosso network é muito grande. Então, quando o cara ele pensa num gesseiro, ele pensa num cara que vai colocar manta numa empresa de terceirização de mão de obra, detetização, limpeza de caixa d'água, cisterna, a gente tem um mix ali de parceiros que a gente pode estar indicando, sempre com a decisão final do síndico ou da assembleia. O que é que difere? O síndico, ele tem poder de decisão de tudo aquilo que está previsto dentro da previsão orçamentária. O que foge daquilo, eventualmente ele pode consultar o conselho, que tem um limite, normalmente tem um limite, e o que excede o limite do conselho, ser levado para a assembleia. O que é que me faz hoje, você aí, dentro do teu condomínio, seja predial, seja casas, né, residenciais e tudo mais, o que que faz hoje eu contratar a Síndico SLZ? O que que faria hoje eu contratar a Síndico SLZ? Por quê? Primeiro ponto, pela experiência. O segundo ponto, pela missão. A nossa missão é melhorar a qualidade de vida das pessoas e valorizar o patrimônio. Então, a gente precisa estar nessa mesma sintonia. Porque, Haroldo, se o condomínio ele não tem essa perspectiva de querer investir na sua cota condominial, porque a cota condominial ela não é um custo, ela é um investimento. Cara, essa é a visão que tem que ter, né? Me fala um pouquinho mais disso, eu te interrompi. Pronto, a cota condominial ela é um investimento. Então, se você não se predispõe a melhorar a sua cota de bem-estar, como é que você vai conseguir melhorar sua qualidade de vida? Como você vai conseguir levar o seu patrimônio para outro patamar? Então, as pessoas só enxergam a cota condominial como um custo, Ou uma despesa. uma despesa. Que aí ele fala, mas despesa por despesa, entre pagar o condomínio e a minha luz, eu pago minha luz. Entre pagar o condomínio e minha água, eu pago minha água. Tudo bem, mas se você não pagar a sua água e a sua luz, o seu patrimônio, ele continua lá intacto. Mas se você não manutende ele Você não dá manutenção para ele. Ele desmorona. E aí tu tem uma depreciação do teu imóvel. Muito, muito grande, por sinal. Porque o imóvel, hoje em dia, ele tem a sua ascensão. Meu amigo, mas quando ele tem a sua depreciação também, ela é muito desproporcional. Porque normalmente para o imóvel ele começar a colapsar, é sinal que tu não faz pelo menos manutenções básicas há 5 anos. E isso é muito mais comum do que se imagina. É mesmo. As pessoas, Haroldo, as pessoas não. Os síndicos, eles se preocupam só com as obras eleitoreiras. Eu vou pintar a guia do canteiro, eu vou pintar a fachada, eu vou colocar um enfeite de Natal. Mas o INSS está atrasado, a água está atrasada, não tem uma detetização, não tem uma desradização. O circuito de CFTV está com câmera queimada. Tudo queimado, sem funcionar nada, mas a frente do condomínio está pintada. Então, eu tenho uma política de primeiro sanar os problemas. Vamos pagar os débitos, vamos fazer a manutenção da cisterna que ninguém vê. E depois a gente vai colocar um enfeite de Natal. Um dia desse eu estava no condomínio e o banheiro da área de lazer era muito melhor do que o da minha casa, cara. Perfeito. Mas completamente desproporcional e contraditório com o ambiente do condomínio. Perfeito. Há uma distorção muito grande. Mas sabe o que é isso, Haroldo? É a perspectiva individual do síndico. Ele acha que aquilo é mais importante sobre a perspectiva dele. Mas a gente tem que ver o que a comunidade quer. Qual é a prioridade zero? Por que existe tanto conflito entre morador e síndico? Por que tu foste arrumar logo essa briga de ser profissional nessa área? O que te instigou a tu dizer assim, cara, esse ambiente aqui é um ambiente de negócios que eu vejo que eu tenho oportunidade, que eu sei fazer, o que eu quero fazer? Porque eu sou um resolvedor de problema, Haroldo. Eu acho que é isso mesmo. Eu sou um resolvedor de problema. Eu tenho empatia, eu tenho respeito, eu tenho coerência. Eu sempre consigo me colocar no lugar do outro, né?
E eu tenho o desejo de fazer aquela comunidade, né, ter a melhor qualidade de vida possível. Mas isso é um trabalho mútuo. É. Não existe não existe time de primeira com jogador de segunda. É. A comunidade e o síndico e a administração tem que estar muito bem alinhados. E vai ter cliente, Haroldo, que tu vai dizer, cara, eu vou ter que entregar esse condomínio. Por quê? Porque ele está fora da minha visão, da minha ambição, dos meus valores. Então não faz sentido estar num condomínio desse. Não faz sentido tu estar num condomínio que os moradores não aprovam previsão orçamentária, não querem fazer um seguro, não querem renovar um AVCB, não querem... Só querem fazer os serviços quando para. O portão parou de funcionar, corrige. Cara, vamos fazer uma manutenção preventiva. Não. A gente vai trocar rodando e ponto final. Então, um condomínio desse, ele já passa a ser até negativo para ti. Porque eu não estou falando que as pessoas têm que resolver o problema. Até para associar a tua imagem da tua gestão, da tua empresa com aquilo, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar na mesma sintonia. Porque se a gente não tiver, vai ser ruim para mim e vai ser ruim para o condomínio. Porque o condomínio sempre acha que eu estou querendo gastar. E eu acho que eu preciso investir. Então, tu vê que a comunicação falha. Porque quando você fala de ser o administrador, ou seja, você gerenciar algo que não é teu, mas passa a ser uma responsabilidade tua, né? Você se torna até mais imparcial e mais gestor do processo do que um síndico morador, né? Perfeito. Eu acho que isso aqui é a grande sacada, até mesmo de quem, como morador, né, nem síndico, como morador, enxergar de que a taxa condominal é um investimento, não é uma despesa. Não é uma despesa. Cara, eu achei fantástico essas tuas desconstruções, sabe? Essas tuas simplificações para poder ter um entendimento maior disso. Eu não tinha ideia do que é isso, né? Só que eu vejo o seguinte, não existe nenhuma escola de formação para síndico profissional, né? Existe. É um mercado em ascensão, Haroldo. Em plena ascensão. Eu tenho 6 formações de síndico profissional em instituições diferentes. Exatamente para eu saber a perspectiva de cada uma, né? Inclusive, agora mês que vem, eu vou estar no 6º CONASSE, a Confederação Nacional de Síndicos, e eu vou estar lá nesse congresso para beber mais um pouquinho dessa água, né? Beber dessa fonte. Pois é, e o que pesa mais é regulamentação, é gestão, ou está faltando a orientação em gestão e é muito pesado a carga de regulamentação, de leis e tudo mais? Onde é que ainda a gente fica a desejar? Haroldo, onde é que seria o ideal? É na gestão, porque as leis têm os advogados aí, condominialistas, que fazem um trabalho brilhante. Aqui no Maranhão nós temos várias pessoas de extrema competência, de extrema relevância, e são contratos distintos. Eu tenho uma prestação de serviço de consultoria administrativa e eles têm a prestação de consultoria jurídica na área condominial. Então, tu percebe que o síndico ele precisa ter um conhecimento mínimo, mas a responsabilidade é do departamento jurídico, que vai dizer na íntegra o que pode e o que não pode. O maior desafio é a gestão, Haroldo. Porque a maioria das empresas, elas só querem fornecer a mão de obra. Eles são locadores de mão de obras disfarçados de empresas de administração de condomínio. Se tu perguntar o que é um plano de ação, não sabe. Se tu perguntar o que é um ciclo 2H, vão perguntar o quê? O quê? Se tu Como é que chama isso? Me xingou? Tu falar de uma análise de SWOT, não sabe. Então, uma empresa de administração de condomínios, primeiro ela tem que saber o que é administração, né? Você tem que ser um administrador realmente e usar todas as ferramentas da administração para poder gerir aquele negócio. É uma dinâmica que toda e qualquer visita a qualquer condomínio tem que ter sempre um checklist para poder você fazer de ponta a ponta o que fez, o que deixou de fazer e o que precisa ser feito. Perfeito. Quando você entra num condomínio, a primeira coisa que você precisa é mapear ele. Tu vai mapear ele operacionalmente. Através do checklist de limpeza,
portaria e manutenção, né? Fazendo aqui mais uma intervenção de um novo profissional que está nos condomínios de forma muito presente, são as equipes de engenharia agora. Você precisa ter hoje, Haroldo, um consultor de engenharia dentro do condomínio. Cada um tem que exercer seu papel. Antigamente, tudo isso ficava centralizado nas administradoras. E como é que faz isso, Haroldo? Sem a formação, sem a especialidade? Não faz. Então, compete à administradora administrar o condomínio. A empresa tem que estar registrada no CRA, tem que ter o departamento jurídico, tem que ter a empresa de consultoria, de engenharia, porque, como eu te falei, são tantas obrigações, são tantas anuâncias, que se tu quiser fazer tudo, quem faz tudo não faz nada. Sim. Então, por isso que eu te falei que a gente é uma equipe muito multidisciplinar, né? Muito, muito. E a gente tem que estar se conversando o tempo todo. Síndico, administradora, jurídico, equipe de engenharia. E operações. E operações. Porque senão vai ficar só na mão de uma pessoa e a tendência é o negócio definhar. Eu vejo e a gente sempre enxerga, né, na hora, enquanto morador, a gente sempre enxerga mais o buraco, é o meio-fio, né, é a quadra, né, é a piscina, é isso e aquilo outro, mas a gente vê que por trás disso tem uma Uma árdua tarefa. É uma árdua tarefa, cara. Né? O que está faltando hoje para a gente ter uma equipe ou um mercado mais forte? Eu acho que o que falta é a conscientização dos moradores. Porque hoje eles querem ter o melhor ao menor custo possível. A gente até se esforça. E que não está errado, né? Não tá, a gente até se esforça. Mas é muito difícil, Haroldo, porque tudo envolve diretamente o recurso. E se tu não consegue fazer uma boa previsão orçamentária, tu não consegue contratar esses profissionais para assessorar o condomínio, para assessorar o síndico, né? Porque hoje a maior dificuldade, Haroldo, que a gente tem, que a gente encontra, é que cada síndico tem sua profissão, cada síndico tem sua vida. E o condomínio... A sua vida real, né? Antes de ser síndico, né? E o condomínio para ele não é a prioridade dele. Ele está ali porque não tem ninguém para estar. Ele está ali porque ele tem uma vantagem de economizar a cota condominial dele. Ele está ali porque ele vai ter uma remuneração extra. Mas cuidar das pessoas e do patrimônio é a última opção. É o que eu tenho visto de forma muito clara. E existe aquele residente, né, que ele tem, que o único patrimônio dele é aquela casa dele, aquele apartamento dele. Existe aqueles que o investidor está lá, que é completamente diferente a visão, a perspectiva e tudo mais. Como é que a gente concilia isso dentro do mesmo ambiente para o mesmo propósito? É através das assembleias, através dessa comunicação diária, até onde tu desce, eu digo assim, até onde o Daniel desce, ele tem acesso ao condômino, o condômino tem acesso a ele. Mas às vezes não é legal esse acesso, porque tu tem uma equipe que pode chegar e resolver isso para ele até de forma mais rápida, né? Tá. Então, a gente precisa sempre dar publicidade da nossa expectativa. Eu falo isso agora como síndico, tá? A gente precisa criar essa conscientização, a gente precisa ter uma nova reeducação condominial. Haroldo, o Brasil não estava preparado para receber essa enxurrada de condomínio. Entendi. Não estava. A gente tem a obrigação de conhecer a Constituição, concorda comigo? Sim. Se a gente não conhece a Constituição, a gente vai conhecer a Convenção? A gente compra um equipamento, a gente já bota logo para funcionar assim. Quem lê manual? Quem lê manual. Mas ali tem um script. Ali tem um norte. Ali tem um roteiro. A gente tem dois documentos muito importantes. Nós temos a Convenção do Condomínio, que ela dita a forma de administração daquele empreendimento. E nós temos o regulamento interno, que vai ditar as normas de convivência. E aí, na Assembleia, o pessoal tem mania de dizer que a Assembleia é soberana. Ela é soberana
desde que ela não ultrapasse os limites da lei. E não dá para misturar Lé com Cré. A convenção é uma coisa, o regulamento interno é outra, e as pessoas querem aprovar dentro de uma assembleia coisas que são de ordem administrativa que tem que ser aprovada aqui, mas são quóruns completamente diferentes. Aqui, para mim trocar uma vírgula daqui, eu preciso de um quórum qualificado de 2/3. E aqui, para eu trocar alguma coisa, eu preciso de um quórum da maioria simples dos presentes, 50% mais um. Tem 10 pessoas, 6 votou a favor, está votado. Aqui não. Aqui, se o condomínio tem 10, tem 100 aqui unidades. Aqui é a convenção. E aqui é regulamento interno. Aqui, se o condomínio tem 100 unidades, eu tenho que ter 2/3. Eu tenho que ter aqui 66. Isso. 66 pessoas para aprovar essa mudança. E aqui, se tiver 10 e 6 aprovar, está aprovado. Porque é 50% mais um. Mas as pessoas misturam muito as coisas. Então, por isso é que a gente precisa ter uma boa assessoria jurídica. E se desinteressam em participar das reuniões. Total. Né? E aí, na hora quando uma maioria simples toma uma decisão da convivência da quadra, da piscina, da churrasqueira e tudo mais, isso na hora que alguém não estava ausente... Do aumento da cota condominial, que também é. Também está aqui. Também. Caramba. Porque é uma despesa ordinária que anualmente tem que ser apresentada. Você precisa entender que é chato, né? É chato, Daniel. Mas você precisa participar das suas reuniões condominais porque é uma decisão sua. Está aqui, ó. Decisões decidem destinos. Então, a sua ausência pode decidir aquilo que, de repente, você não está interessado em que aconteça. Porque você não esteve lá para votar. Você negligenciou. Negligenciou o seu voto e a sua opinião, a sua decisão. Daniel, a gente precisa chegar e te pedir assim, o que você falaria para os teus condôminos de hoje e para os teus futuros clientes que possam esperar da Síndico SLZ e que por que contratar a Síndico SLZ? Primeiro, lá para tua câmera lá. Primeiro que eu diria para eles é que compareçam às assembleias. É vital. Quanto maior o debate, né, eu acredito que mais rápido a gente vai encontrar uma solução, porque existem pessoas muito inteligentes dentro dos condomínios. Médicos, advogados, juízes, embargadores, engenheiros, vendedores, professores. Então, a gente tem um mix muito grande de profissões. Então, se cada um der a sua perspectiva, eu tenho certeza que a gente vai encontrar ali um denominador comum. Que tem um ditado que 2 cabeças pensam mais do que uma, né? Eu gosto do questionador, não gosto do polemizador. Exatamente. Você não pode polemizar, né? Polemizar não adianta em lugar nenhum. Nem na religião, nem no futebol, nem na política, e nem no condomínio. O polêmico, ele sempre é excluído pela maioria. A gente tem que ter pessoas que construam boas ideias para aquela comunidade, né? De uma forma leve, vender realmente aquela ideia de uma forma convicta, para que as pessoas possam te ouvir, tu ter uma voz ali dentro. Então, a participação dos condôminos é vital para um condomínio. Você falou logo no início que às vezes vocês assumem um condomínio em função de alguma destituição de um síndico ou de uma administradora. Ou de uma administradora. Mas o que está mais prevalecendo hoje? Vocês estão substituindo outras administradoras ou síndico morador? Pelo nível de exigência, de mercado? Normalmente, a gente sempre se substitui as administradoras. Mas, ultimamente, esse ano, a gente está participando de muitas assembleias para substituir síndicos moradores. É uma demanda que tem crescido muito para a gente. Porque é uma carência de ausência de gestão e outras coisas mais. Perfeito. Eu acho que hoje a gente começa a descomplicar algumas coisas, né? Como, por exemplo, taxa condominal, ela não é uma despesa. É um investimento. Ela é um investimento. Cara, eu adorei isso. Cara. Adorei isso. O que mais você quer falar que, de repente, eu não te perguntei, mas que você acha importante falar? Não é que a gente esteja finalizando, não. Não, tá? Perfeito. Eu acho que falar da figura do síndico profissional, ela é muito importante, né? Como eu te falei, o síndico profissional, Haroldo, ele não está naquele condomínio para enxergar a casa dele ou os amigos dele. Quando ele vai lá, ele só enxerga os clientes dele. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, porque o nível de atendimento, ele é um nível de atendimento de qualidade, ele é um nível de atendimento de extremo respeito, né? Porque a gente quer surpreender aquela pessoa de forma positiva, fazer com que ele realmente tenha uma boa experiência
dentro do lar dele. Eu digo que você, síndico residente, né, síndico morador, você já tem as tuas atribuições, as tuas responsabilidades. Mas depois que você, às vezes, assume, né, o bastão, você vê que você precisa de muito mais daquilo do que você pode entregar. E não é nenhum demérito você, de repente, chegar e levantar a bandeira e dizer: eu preciso de um síndico profissional. Socorro. Socorro. Né? Socorro. O que mais aparece hoje para vocês? Vocês têm simpósios, congressos de forma dinâmica, ininterrupta? Regular? Temos. E lá fora, o que está acontecendo lá fora que está de diferente aqui ou vice-versa? Haroldo, como eu te falei, hoje nós temos aqui excelentes empresas de administração de condomínio, excelentes empresas do segmento jurídico, de direito condominial, excelentes empresas de engenharia, né, preventiva, mas a gente realmente precisa sempre estar se qualificando, né? Não é o objetivo de ser o maior, mas com o objetivo de errar menos, né? De ser mais assertivo nas suas decisões, nas suas ponderações e de entregar mais, de né? entregar mais. Mas o síndico, ele, agora tu me perguntou aonde o síndico onde ele desce, onde é o alcance dele, né? O síndico, ele não pode intervir em situações pessoais, em relações de vizinho com vizinho. Não é esse o objetivo do síndico. Ele pode até conciliar, mas ele precisa intervir naquilo que incomoda a comunidade. Por exemplo, barulho é um problema crônico de condomínio. É um problema crônico. O barulho que você diz é som alto, ou então qualquer tipo de situação que arrastar de móveis. Entendi. Esse é campeão. Mas às vezes o problema, ele incomoda uma pessoa. E eu não posso agir com uma energia muito grande para essa reclamação. Porque, veja bem, vou pegar aqui um produto Minha Casa Minha Vida. Um apartamento que, no mínimo, tu tem 4 apartamentos no mesmo hall, no mínimo. Tem apartamento que tem 8, tem apartamento que tem 16. Pô, só tu escuta. Eu preciso de outras evidências. Você entende? Cara, como eu te falei, o condomínio é um organismo vivo. Como é que não vai existir um arrastar de imóveis, Haroldo? Como é que uma peteca não vai cair na sala? Ali mora gente, pô, não é fantasma. Eu morei num prédio em que o cachorro do meu vizinho de cima, o cara acho que não cortava as unhas do cachorro. A gente escutava as unhas do cachorro, cara, andando o tempo inteiro. Isso era de um horário a outro que isso incomodava demais, demais. Mas o cara estava debaixo de mim, entendeu? Então, não tem o meu vizinho para poder escutar isso, entendeu? Precisa de uma tolerância, Haroldo. É bom senso, né, cara? Precisa de uma tolerância de ambas as partes. Tanto de quem gera o ruído, quanto de quem recebe o ruído. Porque se não houver essa tolerância, a economia vai virar um caos. Inteligência emocional tem que estar em primeiro lugar para vocês, né? Aflorada ali ao limite. E assim, a pandemia... me fala um pouquinho da pandemia nessa época. A pandemia ali foi um divisor de água nesses aspectos. Por que, Haroldo? Antes da pandemia, o home office ele era pouco explorado. Sim. Né? Ele era bem pouco explorado. E naturalmente o cara saía 7. Sai 7 e volta 19. Sim. Apesar de os horários ser de 8 às 18, mas tu tem o percurso itinerary para sair de casa, chegar lá e para voltar. E normalmente ficava ali a babá ou a secretária cuidando da criança. Então era mais tolerável o nível de ruído. Sim. E na pandemia que ficou todo mundo em casa, tu imagina o tanto que reclamação que tinha. Cara, foi recorde de reclamação. Eu falo, meu amigo, antigamente a gente tinha uma ocupação no horário comercial
de 30%, agora a gente tem 100%. Claro que vai ter reflexo. O que está faltando agora aqui é a gente se reavaliar. Rapaz, o quanto eu estou incomodando, ou o quanto eu estou sendo incoerente no meus pedidos, porque, Haroldo, tá tu, tua mulher, teus 2 filhos em casa integralmente. Isso não tem como não gerar um ruído. Com certeza. Não tem como. Então, assim como também o outro está na casa dele com a família dele inteira. Ele sempre acha que ele não gera um ruído. O que mais impactou na pandemia? Inadimplência, depreciação do próprio imóvel porque ele não foi utilizado. Como é que ficou o nível de manutenção disso? Ficou mais fácil, mais difícil? Porque eram áreas comuns que não eram usadas com a frequência de uma época normal. Como é que ficou isso? Qual foi o retrato da pandemia em alguns detalhes? Assim, a inadimplência, no meu ponto de vista, não foi o maior problema. Porque as pessoas não estavam trabalhando de forma ativa, mas elas estavam trabalhando de forma remota, né? Então, ninguém deixou de ser remunerado por isso. Agora, as manutenções foram prejudicadas. Porque tu lembra que o cara não podia nem sair de casa? Se ele fosse na litorânea correr, a polícia mandava ele voltar para casa. Então, o que prejudicou mais foi as manutenções. As áreas de lazer, problema muito pequeno, 0. Estavam interditadas. Então, as pessoas tinham que ficar realmente utilizando a unidade privativa. As áreas comuns, elas praticamente a pandemia todas ficaram fechadas. Então, os problemas de maior evidência era o problema interpessoal, era o relacionamento. Produção, pode colocar aqui a logo da Síndico SLZ para que todo mundo conheça e identifique e depois como é que está a internet aí? Tá tudo bem aí? Dá para a gente colocar aqui na TV o Instagram? Dá? Então ótimo. Me conta por que dessa marca. Como é que foi construída essa marca? Pode olhar para cá, pode olhar para cá, para aquela do meio ali, que a gente está ali na do meio. Como é que foi construída essa logo? Haroldo, E por que essa logo? Essa logo ela foi construída porque eu sou apaixonado pela minha cidade. Eu acho muito bonita ela. Eu sou um cara que dá muito valor à nossa regionalidade, entende? E lá atrás eu digo, por que não ser o síndico da nossa cidade? Sim. Né? Porque o prefeito ele é o síndico, né? Sim. Né? Não porque tenha alguma pretensão política, até porque eu não tenho nenhum viés político. Eu sou gestor. Sim. Né? Mas ela nasceu aí com esse objetivo de ter uma característica regional. Foi a minha inspiração. Pode continuar, chefe, porque aqui eu tive um probleminha aqui técnico aqui, mas está tudo bem. A guia estava apertada. A guia apertou aqui um pouquinho. Produção, coloca aqui no Instagram aqui da Síndico CLZ, para que a gente possa fazer alguns destaques junto com o Daniel aqui. Eu achei muito bonito, muito bacana. Eu sou apaixonado pela... Dá pra gente ampliar aí, produção? Olha aí, rapaz. Eita, e isso tem que seguir, produção. Não pode deixar de seguir, não. Mas vamos lá. Algum destaque específico aqui? O que foi esse evento aqui? Esse evento foi um evento que ocorreu agora, dia 20 de abril, chamado Os Especialistas. Né? Os Especialistas foi um evento idealizado aí por um grupo de advogados e amigos, né? E com o objetivo de trazer conhecimento para os síndicos, né? Como eu te falei, é um mercado bem aquecido, é um mercado que tem programação. Pois é, cara. Tem programação. E ali eu tô com alguns advogados. Tá com tua equipe aí também, né? Ah, não. Todos os eventos, a equipe toda participa.
Eu acho isso legal, o engajamento de vocês aí. Produção, pode subir mais um pouquinho, produção, para a gente ir vendo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha lá, os especialistas, tá vendo? E esses vídeos, Daniel, é o que tu aborda nesses vídeos? Haroldo, Tá bonito, hein, cara? Vamos lá. Haroldo, os vídeos, eles têm o objetivo da gente dar uma publicidade maior à nossa marca, né? Só que agora eu tô tentando trazer algumas dúvidas ali do dia a dia, Para dirimir algumas dúvidas, né? responder algumas questões, de uma forma leve e descomplicada, Legal isso. para que todo mundo tenha ali acesso a uma informação mais objetiva possível. Qual é o arroba do Síndico SLZ? @síndico SLZ. Pode voltar aí, produção. A gente... Aí, essa é parte da equipe. Ah, é o Dia das Mulheres, semana que vem. Né? Não, das mães. Né? Eu sou rodeado de muitas mulheres. Né? É um ambiente administrativamente mais feminino, mas operacionalmente mais masculino. Sim. Não é isso? Exatamente. Algum destaque, Daniel, que tu queira fazer aí no teu Instagram? Rapaz, o nosso Instagram, ele tem um único objetivo de levar informação, né? A minha inspiração do meu Instagram foi na página do Senado, atrás. Legal. Pode tirar a produção, para que o Daniel possa explicar aqui a inspiração dele. Ótimas informações, muito conteúdo, mas muito poluído, muito diversificado, cada layout de um jeito diferente. Eu falei, não, eu quero isso aqui, mas com layout padronizado, né? Eu quero que a pessoa procure meu Instagram e diga, eu vou ter uma resposta para minha dúvida. Esse é o objetivo. É aquilo que tu sempre coloca, ou seja, tu és uma empresa e que tu até falaste, eu sou um solucionador de problemas. Eu não crio, mas eu soluciono. Né? Ou seja, se os problemas forem criados por terceiros, a gente tenta diminuir ou até mesmo eliminá-los, né, com relação a isso. Considerações finais, Daniel, para você e para o teu público aí. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez. Está sempre aberto. É um espaço que está dedicado aos empreendedores. Eu sou síndico profissional, mas eu também posso te dizer com convicção que eu sou um síndico empreendedor, né? Eu contrato síndicos que estejam disponíveis no mercado para poder fazer parte do meu time. A nossa empresa, ela tem de forma obrigatória na nossa cultura que todos os nossos colaboradores sejam síndicos profissionais. Cada um dentro da sua expertise, cada um dentro da sua particularidade. Da sua área de atuação. Da sua área de atuação, mas ele precisa entender o roteiro, aonde ele está inserido nesse mercado. Legal. E se ele não tiver essa formação, ele fica cada vez mais distante do propósito da empresa, né? É isso aí. Pessoal, aqui é um assunto que vara a noite, tá? Vara. Porque a gente tem, às vezes até a gente quer saber de algumas curiosidades, mas aqui não é podcast com toda a expressão da palavra, para a gente criar as fofocas, mas é mais para a gente chegar e criar aqui oportunidades até de insights para você, né? Mas eu quero te agradecer pelo dia de hoje, te peço perdão por não ter sido ao vivo, mas você compareça aí em nossas redes sociais, deixa o teu like e faça o seu comentário que com certeza eu ou o Daniel, a gente vai entrar em contato com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Daniel, dá o tchau lá, Daniel. Tchau para vocês. Até a próxima. Um abraço. Fechou? E aí? Loucura. Gostou?